Como você pode se tornar um programador em 3 meses de experiência? Sim, é possível, porque eu me tornei. Diogo, você se tornou um puta programador em 3 meses? Não, calma. Se é isso que você está esperando, sai desse vídeo. Mas o que eu digo com 3 meses é saber o que você está fazendo, saber entregar alguma coisa e, enfim, ter um norte e não parecer que você está lendo um monte de letra aleatória. Eu diria que foi no meu 3º, 4º mês ali que eu comecei a tipo, uau, agora eu entendo o que é uma constante aqui. Estamos estudando, estamos entendendo, estamos programando. Então eu diria que foi um processo de pelo menos uns 3 meses. E não foi muito mais demorado que isso também não. Depois disso, depois que você sai da merda, é bem mais fácil evoluir. Eu diria que é quase exponencial, assim. É aquele gráfico assim, de demora pra começar, mas quando engata vai. Um carro velho na subida. É isso? Vamos para esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like. Venha para mais vídeos como esse para a gente trocar ideia aqui, eu compartilhar a minha experiência de vida com vocês e aprender com vocês também pelos comentários, toda a ideia que a gente trocar dentro da comunidade. Inclusive, tem uma comunidade de devs aqui na descrição do vídeo. Entra lá, é de graça no WhatsApp. Tamo junto. Antes de falar um pouco de programação, eu vou me apresentar aqui. Então, meu nome é Diogo. Hoje eu sou programador sênior no exterior. Programa há alguns anos já. E bom, o que fez eu querer entrar nessa área, na verdade, foi muito louco, na verdade, porque eu era atleta, e aí eu morava com um amigo meu, e esse amigo conhecia um terceiro amigo, que também virou meu amigo, que no decorrer do tempo, muitos de vocês conhecem, o Rei de Sites. A gente se conhecia da época do basquete, e esse cara que morava comigo acabou indo no escritório dele um dia, ver o que ele tava fazendo. Eles trocaram ideia, falou, Léo, cola aí. Léo é esse amigo intermediário. E o Léo começou a ir nesse escritório. Eu falei, cara, o que você tá fazendo lá? Na época eu estudava gestão de tráfego, eu ia começar a me vender como gestor de tráfego. E aí eu quis ir ver lá o que o Léo tava fazendo. Nisso eu cheguei lá, troquei ideia com eles estavam fazendo alguns sites em WordPress, o Herbert na época já vendia sites. Eu cheguei lá e comecei a fazer, fiz um Figma, fiz as paradas, e na época os dois me elogiaram bastante, falaram que eu levei jeito pra parada e que eu aprendi muito rápido. Assim, em uma semana indo no escritório eu já tava fazendo bastante coisa. Isso porque eu fui muito proativo também, tá? Não é um dom, não é que eu sou o Neymar da programação, mas eu tinha muita proatividade. Então eu diria que isso acabou me levando pra área, você acaba gostando de fazer coisas que você é bom. E eu tinha um certo dom natural, também junto com muita vontade de fazer a parada acontecer. Então eu diria que foi isso que me levou para a área de programação. A gente se juntou naquele escritório e na época eles tiveram a ideia de criar um sistema de venda de ingresso online. O sistema existe até hoje e foi assim que a gente começou a programar. Na época nós éramos em 4. O Thiago é o integrante dessa história aqui que eu ainda não contei, ele é muito importante na minha jornada como programador, porque ele era um cara muito técnico e muito inteligente. Então, pô, ele programava acho que desde os 12 anos. Então, quando eu entrei nesse ambiente, eu era muito proativo, eu aprendi muito com ele. Pô, a gente virava madrugada atrás de madrugada, programando e melhorando o produto e entendendo como tudo funcionava. Nesse meio tempo também, a gente programava alguns sites que eram vendidos separadamente e aprendendo com eles. Então, eu aprendia muita parte de design e visual nessa parte de sites, parte de back-end mais na etiqueteira, na venda de ingresso online, porque acabava que precisava ser um back-end mais robusto e entender tudo que a gente precisava ali era complexo a nível de banco de dados e produto, então eu vi um banco de dados sendo modelado do zero, eu vi como modelar aquilo dentro do Next, vi como as chamadas API funcionavam, vi como a autenticação no Nextout funcionava. Nessa época, nessas viradas de madrugada criando essa empresa, cara, a gente aprendeu muito, mas muita coisa mesmo. Principalmente eu e o Léo. O Herbert e o Thiago já estavam na área há um tempo já. Então isso foi muito bom pra mim. Eu lembro até hoje de algumas situações engraçadas que a gente passou. A gente começou a vender ingressos de várias festas. Existia uma pressão. A gente começou a vender até jogos universitários por dentro da plataforma. E eles iam lançar os jogos em um certo dia. E eu lembro que a gente passou algumas madrugadas viradas, programando e tudo mais, e maior expectativa. Quando a gente for soltar o site, e eles têm um tempo específico para vender. Então, tipo, é muito importante que naquele momento funcione. O site caiu. E a gente não sabia o que fazer. Eu lembro que foi desesperador, assim, tipo, não sabia de onde estava vindo o problema. Eu que tinha desenvolvido aquela parte, cara, minha cabeça explodindo. Não sabia nem onde pensar mais, nem onde procurar. Acabou que deu uns 30 minutos, o site voltou pro ar, mas eu lembro que foi um prejuízo bem grande, assim, esse período que eles ficaram sem vender. Foi um aprendizado do caramba, entender como lidar com vários usuários entrando no sistema ao mesmo tempo. É um pico de usuários muito grande, então foi legal.
foi importante, mas foi catastrófico na época, foi bem desafiador. E foi assim que eu aprendi a programar tão rápido. Então, a partir dos 3 meses, eu acho que foi basicamente isso. Foi muita loucura em muito pouco tempo. A gente virou nesses primeiros 3 meses aí, acho que de 90 dias, tem 3 meses, nós viramos 78. Tipo, viramos muita noite, aprendemos muita coisa muito rápido, porque a intensidade de story você tem. Diogo, como que você começou a trabalhar pro exterior? Que hora que você se sentiu pronto? Como que isso funcionou? Na verdade que você nunca se sente pronto. Estar pronto não é um estado, você tá pronto, você já tá pronto, só precisa aprender como acessar. Quando eu saí, a gente desfez essa sociedade, e aí eu tava sem trabalho, sem emprego, e aí eu conheci um cara do meu prédio que trabalhava pro exterior, já conheci alguns amigos nessa jornada de vender software que trabalhavam pro exterior. Então esses amigos também, porra, me deram uma visão de como funcionava do caramba, assim. Então eu diria que estar com pessoas que já estão na área é um primordial para você entender como que você se porta, ter indicações, como deixar seu currículo. Então eu diria que essas foram coisas muito importantes pós esses 3 primeiros meses que me levaram a trabalhar para fora do país. Isso aconteceu no 4º mês? Não, isso aconteceu depois de quase 2 anos. Então assim, não foi de uma hora para outra. Sobre a faculdade, eu não sou formado. E isso até encuca a cabeça de muita gente. Diogo, você perdeu alguma oportunidade por conta disso? Cara, que eu saiba não. Mas eu acredito que no fundo sim, talvez eu tenha perdido uma oportunidade ou outra. Diogo, ela é hiper importante para a área de programação? Eu diria que não, cara. Mas ela é importante sim, no geral. Se forma, tá ligado? A verdade é que se forma, não custa nada. Faz aí um EAD e boa, tá ligado? Daqui a pouco você tá formado. Falando agora um pouco sobre a minha primeira entrevista para os Estados Unidos, cara, foi loucura. Eu entrei assim, nervoso pra caralho. Foi um amigo meu que me indicou. Eu não passei nessa vaga, entrei muito nervoso. Tudo que ele perguntava, eu tipo, gaguejava. Muito feio, velho. Uma das coisas mais feias que eu já vi. Tenho até medo de ver essa entrevista. Eu tenho ela gravada, mas ela me dá até arrepio, assim. Foi um negócio muito feio, eu fiquei muito nervoso e não passei por puro nervosismo. Porque hoje, olhando a entrevista, eu tinha nível sim pra responder as perguntas no nível que fosse, cara. Muito interessante isso. Então, o nervosismo na minha primeira entrevista me matou. E eu diria que é normal. Você tá nervoso numa coisa que você nunca fez, numa coisa que você é novo. Fica tranquilo que esse tipo de coisa é normal. Acho que não tem nada diferente que eu falei no meu início, não. Acabou que deu certo. Não sei se eu mudaria alguma coisa. Acho que seria muita ingratidão querer mudar alguma coisa hoje. Acho que talvez tenha usado um pouco menos de IA no começo da minha carreira. Isso eu acho que acabou colocando uma muleta em mim, assim, que depois eu precisei tirar e foi um pouco difícil. Então, ter usado um pouco menos de IA no começo para ter os fundamentos um pouco melhor da programação. Agora, falando para você que está começando na área, muita gente me pergunta se eu acredito que qualquer pessoa pode começar a programar, enfim, se ela tiver vontade e tudo mais. Óbvio, você precisa de um computador, isso aí não tem o que falar. Sim, se você tiver um computador, tiver persistência, pode ser que você não tenha o dom para a parada. E ninguém tem. Na verdade que ninguém tem. Mas tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que têm dificuldade. Se você tiver um pouco mais de dificuldade, vai levar mais tempo e tá tudo bem. Tem jogadores que viraram jogador de futebol depois dos 25, 30 anos. O cara tinha um pouco mais de dificuldade e acabou que demorou mais para ele virar. Mas qualquer pessoa pode sim entrar na área e pode desenvolver muito rapidamente na área, se ela estiver disposta a pagar o preço. Intensidade distorce o tempo. A questão é se você está disposto a pôr intensidade ou não. Eu tive o privilégio de trabalhar com pessoas que já estavam no exterior, programavam muito bem, e eu sei o quanto isso é importante. Por isso eu criei minha comunidade de dev, que eu citei no começo do vídeo, tá aqui na descrição. E cara, ela é de graça, e é muito importante que você entre lá, pô. Eu te contei a minha história aqui, o quanto isso fez diferença pra mim, então assim, cara, entra lá, não custa nada. Se você não gostar, depois de dias você sai, beleza? Mas pode ter certeza que você pode ajudar muita gente. E é por isso que eu tô gravando esse tipo de vídeo aqui, não é porque eu gosto de... É que eu gosto de ficar aqui à noite agora, que horas são? Pô, 8 horas da noite, pós-expediente. Você acha que eu gosto aqui de ficar gravando, que nem um louco? Não, mano, eu não gosto. Mas eu faço isso porque eu sinto que eu posso ajudar as pessoas dessa forma. E o melhor jeito que você pode retribuir o que te deram é passar para as outras pessoas. Então faça isso dentro da comunidade também, pode ter certeza que tem um monte de gente lá que tá louco pra retribuir o que elas sabem pra você. Comenta aí o que você tá achando desses vídeos, me dá um feedback aí sincero, se inscreve, dá um like e mais vídeos como esse estão vindo aí. Demorou? Tamo junto e até a próxima.